Eu quero iniciar esse vídeo contando uma metáfora. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, em um dos seus textos, conta a metáfora do porco-espinho. No inverno, numa tentativa de se aquecer e se livrar do frio, o porco-espinho se junta com o outro porco-espinho na tentativa de se aquecer. Sendo que ao se tocarem, eles se espetam e a dor fazem eles se afastarem. Eu sou Elis Petzker e eu quero bater um papo muito legal com você hoje. Estamos vivendo a crise do Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. Muitas pessoas inseguras, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que será do amanhã. Em meio a essa crise, estamos na quarentena. Quarentena é essa que nos obriga a ficar dentro de casa. Muitas pessoas estão sozinhas, isoladas. Outras estão com seu marido, sua esposa, mãe, pai, familiares. Tem gente que tem família grande, outros têm família pequena. Sendo que o problema é justamente esse. O problema é parar. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que fazer? Como tirar pérola de uma crise? Como sair vitorioso de um momento caótico? Eu quero citar aqui alguns textos bíblicos para você e coisas que têm me ajudado muito. Primeiro, Eclesiastes capítulo 3 nos mostra que há tempo para todas as coisas. No versículo 5 especificamente diz: há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Esse versículo ele é extremamente atual. Estamos vivendo um momento de afastar-se de abraçar. Eu tenho visto muitas mães enlouquecidas nas redes sociais, procurando coisas para fazer com seu filho, pedindo dica, o que fazer com o menino, o que fazer no período de quarentena. Pessoas colocam vídeos engraçados, fazendo loucuras, brincadeiras. Isso é muito legal. Lembra de quando você reclamava que não tinha tempo para fazer isso ou aquilo, para aprender algo novo? Lembra quando você queria fazer inglês e não tinha tempo? Estudar alemão e não tinha tempo? Queria aprender algo novo e não tinha tempo? Pois é, chegou o tempo. O problema é que nós não sabemos lidar com o descansar. Estamos tão acostumados a fazer coisas, a trabalhar, a estudar, a nos movimentar, que não paramos, não sabemos parar. Não entendemos o descansar em Deus, não sabemos o que é descansar. Temos dificuldade para descansarmos, logo temos dificuldade de ficarmos parados, sem fazer nada. Quantas mães agoniadas procurando o que fazer com os seus filhos? Deixa eu te falar uma coisa, mãe. Eu também sou mãe, eu tenho um filho super ativo dentro de casa. Eu e o Silvio, nós decidimos que nós não íamos sufocar o Thomas com atividades. A gente acorda, tomamos o nosso café da manhã junto, eu deixo ele livre para ele poder brincar no que ele quiser. Passamos um período junto, onde pintamos, decoramos alguma coisa e passamos um período separado, onde eu tenho o meu momento, o Silvio tem o momento dele e o Thomas tem o momento dele. Cada um no seu quadrado. Entendemos que tem momento de abraçar e o momento de afastar-se de abraçar. A metáfora que eu iniciei esse vídeo, ela é muito interessante porque às vezes estar junto causa espeto, às vezes estar junto causa incômodo. E aí quando a gente se afasta, quando estamos sozinhos, enfrentamos o deserto, enfrentamos o inverno de estarmos sozinhos. Vamos lá. A solidão começou no Éden, quando Deus criou Adão. E aí Deus olhou para Adão e falou: não é bom que o homem vive sozinho. Criou a mulher. Sempre teve a solidão. A solidão não veio hoje, a solidão não veio com o coronavírus, a solidão não veio com a depressão, a solidão ela veio no Éden. Ela começou no Éden. Deus entendeu que não era bom o homem viver sozinho, criou uma mulher. E assim nós vivemos. Nós não sabemos ficar sozinhos. Nós não sabemos lidar com nós mesmos. Por quê? Ficar sozinho significa se escutar. Ficar sozinho significa se observar. Ficar sozinho significa lidar com você mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. É tão bom, às vezes, tirar um tempo só pra gente. E eu queria aconselhar você a sair dessa neura, de ter que fazer alguma coisa, de ter que fazer e ter que botar o filho para fazer, e todo dia inventar uma coisa nova. Aprenda a parar. Aprenda a se escutar.
Aprenda a escutar aquele sentimento, aquelas emoções que você não pode expressar estando no meio das pessoas. Aprenda a ouvir a sua própria voz. Aprenda a sentar no sofá, levantar as pernas e assistir uma série. Não tem mal nenhum em não fazer nada. O mal está em não produzir nada. Você pode estar assistindo uma série e estar produzindo algo aqui, ó, dentro da sua cabeça. Eu tenho visto um desespero total das pessoas nesse período de quarentena. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia nos ensina a descansarmos no Senhor. Ficar procurando coisa para fazer o tempo todo nos distrai de nós mesmos. Quanto mais coisas eu procuro para fazer, mais distante de mim eu me torno. Quando eu paro, eu observo tanta coisa em mim. Eu observo que aquela atitude foi errada, que eu poderia ter melhorado naquela outra. Eu observo que aquela maneira de falar com o Silvio, com o Thomas, não foi legal. Eu paro para pensar, será que eu precisava ter feito isso? Esse momento de quarentena para mim tem sido um momento de experiências, um momento em que eu estou tirando proveito. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a tirar pérola do caos. Eu aprendi literalmente como as pérolas nascem. Você sabe como é que a pérola nasce? Então, entra um grão de areia dentro da concha. Aquilo provoca um incômodo absurdo. Ela libera uma substância, se eu não me engano, é madrepérola, e aí, junto com a água, forma uma camada protetora e aquela camada cristaliza e forma a pérola. Então, a pérola nasce de um incômodo. E aí, como eu sou cristã evangélica, eu sempre vou para a Bíblia. E tem uma história interessante, fascinante, que é a história de Sansão. A história de Sansão é o seguinte, lá em Juízes, capítulo 16, que narra a morte de Sansão, é interessantíssimo, porque o cara estava numa masmorra, cego, humilhado, sem força nenhuma. Quem não conhece a história de Sansão, Sansão é o seguinte, eu vou resumir, tá? Ele foi um cara que o chamado dele era destruir os filisteus. Então ele tinha muita força, a força estava em seus cabelos. Sansão, ele guerreava contra um exército, ele vencia um exército sozinho, de tanta força que o cara tinha. Um belo dia ele deitou-se com uma prostituta, contou o segredo, contou que a força dele estava no cabelo, ela o traiu, contou para os seus inimigos, eles cortaram os seus cabelos, ou seja, ele perdeu a força total. Ele estava em uma masmorra. Nessa masmorra, humilhado e espancado e cego, todos os filisteus estavam ali. No versículo 16, eu não me lembro o versículo, diz que havia mais de 3.000 homens e mulheres junto, todos os filisteus ali junto. Em meio àquele caos, Sansão se apoia às colunas e ele ora a Deus. Ele fala, Deus, restaura a minha força só mais uma vez, para que morra eu com os meus inimigos. E aí a Bíblia diz que Sansão agarrou-se às colunas, fez força e junto com essa força, Deus restaurou a força de Sansão. Aquilo caiu tudo em cima dos filisteus e morreu filisteus e morreu todo mundo. E a história termina o seguinte, foram mais mortos em sua morte do que em toda a sua vida. Sansão tirou proveito do caos e não morreu como um derrotado. Ele poderia ter morrido como derrotado, mas ele morreu como um herói. Aí é que tá. Você vai passar pelo Covid, você vai sair disso como um herói, uma heroína, ou você vai sair da mesma maneira que você entrou? Aproveite o seu tempo. Faça algo produtivo. Não fique pensando em se movimentar o tempo todo. A melhor coisa da quarentena é que você vai ter tempo. Tempo de observar, tempo de se observar, de se escutar, tempo de fazer aquilo que você reclamava que nunca podia fazer. Até aquela comida especial, até aquela lingerie especial, até o marido, no caso dos maridos, aquele café da manhã que você queria tanto levar para sua esposa e você nunca levava porque tinha que sair cedo para poder ir trabalhar. Existe tempo, o problema é que as pessoas não sabem lidar com o tempo. A Bíblia diz que é tempo para todas as coisas debaixo do céu. E nós estamos vivendo o tempo de afastar-se, de abraçar. Mas isso tem um custo, isso nos dói muito, porque somos induzidos a só abraçar. Somos criados abraçando. E agora, pela primeira vez na história mundial, estamos vivendo um isolamento total.
aonde temos que nos isolarmos dos nossos amigos, só podemos ter contato pelo telefone, o WhatsApp, nós não podemos fazer aquele churrasco, podemos fazer aquela festa, porque não podemos ter um contato grande com pessoas. Aí é que tá. Essas coisas nos distraem de nós mesmos. E nós deixamos de observar tantas coisas que nós deixamos de fazer. Tantas coisas que nós deixamos de observar, de mudar, porque não nos conhecemos. Chegou o momento do autoconhecimento, de você parar, ficar sozinho, avaliar. Será que aquele amigo realmente é necessário? Será que eu preciso passar por isso? Será que aquilo que eu fiz foi necessário? Foi interessante? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo? O que eu estou fazendo da minha vida? É tempo de parar. É tempo de descansar no Senhor. É tempo de relaxar. É tempo de botar as tuas ideias em ordem. Não fica com essa neura de querer fazer e botar as crianças para fazer. Deixa teu filho fazer um pouco de bagunça. Vai observar seu filho na bagunça. Não tem problema nenhum deixar de arrumar a casa um dia. Não tem problema nenhum deixar o filho tocar o terror um dia. Não tem problema nenhum em sentar e falar, hoje eu vou botar as pernas pro ar. Não tem problema nenhum. Aprenda a descansar. Aprenda a relaxar. Aprenda a parar. Aprenda a falar, hoje é meu dia. O dia em que eu vou ler. O dia em que eu vou começar a ler aquele livro que eu comprei há 6 meses e não tive tempo de ler. Hoje eu vou começar a estudar inglês. Tanto curso aí de graça no YouTube. Hoje eu vou parar. Aprenda a parar. Estamos literalmente vivendo o versículo 5 do capítulo 3 de Eclesiastes. Há tempo de afastar-se, de abraçar. Isso dói? Dói, né? Ficar sozinho dói porque te confronta. Faz você ver quem você é. Faz você ver a parte boa, a parte ruim, até onde você pode chegar. Confinamento é difícil, mas é necessário. É necessário para observarmos. E essa é a dica que eu queria dar para você hoje. Eu espero ter ajudado a você. Que Deus te abençoe. Até a próxima.